Estilos parentais. Você sabe o que é isso? Estilos parentais são formas que a psicologia tem de categorizar o comportamento dos pais na forma que eles educam a criança. Meu nome é Natália Eringer. E meu nome é Ariadne Abud e esse é o Infância Consciente. Bom, Nath, dentro da psicologia a gente já, todo psicólogo infantil sabe fazer essa categorização, mas às vezes os pais não sabem Sim. que a forma como eles educam tem um estilo, um certo estilo, né? Que às vezes a gente herda da nossa família, às vezes a gente desenvolve um novo estilo de educar os filhos, né? De como colocar limites, de como ensinar habilidades. Eu acho importante, assim, quando a gente vai pensar em estilo parental, que a gente sempre divide entre dois eixos principais, que é a responsividade, a afetividade dos pais e também a questão da exigência, a rigidez e regras. E esses 4 estilos parentais, eles vão se dividir assim: pais que têm muita afetividade e muita exigência e regras, pais que têm pouca afetividade e pouca rigidez e regras. Então, a gente vai dividindo assim. E a gente tem os 4 estilos parentais principais, que é o autoritativo, Que é diferente do autoritário. A gente tem o negligente e o permissivo, né? Então, o autoritário, como que a gente pode explicar aí para os pais que nos ouvem? Bom, se a gente usar uma reguinha que a gente utiliza assim para pensar em estilos parentais, se a gente falar de responsividade, uma certa afetividade, do outro lado, uma rigidez, né, ou exigência muito alta, o autoritário seria os estilos de pais que geralmente priorizam mais regras, limites, e as coisas têm que andar e as crianças têm que obedecer, e às vezes tem pouca afetividade. Talvez muitos pais foram criados dessa maneira, que ensinam hoje as crianças por não ter outro modelo de educação, mas geralmente eles utilizam muito o castigo, às vezes eles batem para ensinar, porque foram ensinados dessa forma, e não são pais que são tão afetivos, ou seja, dizem eu te amo, abraçam com frequência, validam as emoções, né? Geralmente eles são mais focados em as crianças têm que seguir as regras e têm que fazer o que é certo. Geralmente o estilo mais autoritário, ele passa mais por esse meio da disciplina, né, Nath? E aí é como se fosse aquela educação vertical, né? De cima para baixo. Eu mando e você obedece, sem às vezes ouvir muito a criança, sem ter um caminho do meio ali. Então, eu achei legal que você lembrou que os nossos pais ou os nossos avós, eles vieram desse estilo cultural de educar. Um estilo extremamente autoritário, extremamente onde o pai está ali dando as regras e tem pouco afeto, pouco limite. Sim. Pouco limite não, pouco afeto Pouco mesmo. afeto. E tem pouca negociação também, né? Geralmente são pais que eram criados assim num regime meio militar, né? E a criança não tinha muito espaço ali. Se ela saísse da linha, ela apanhava, ou ela perdia algum benefício. E ela não tinha também a oportunidade de comunicar, de expressar ali as suas emoções. Exato. Ela era excelente para cumprir regras, para estar ali trabalhando com prazos, porque ela está acostumada com a exigência, com o limite, mas ela se perdeu ali muitas vezes nas famílias que têm esse estilo, tem pouca demonstração de afeto, tem pouca demonstração de perceber a necessidade daquela criança, e assim a gente tem disciplina, regra, que é algo que, por mais, às vezes as pessoas acham que o limite ele é ruim. Não é isso. Não. Né? A gente precisa desse equilíbrio entre limite, exigência e afeto, responsividade. E o autoritário, ele pende só para um lado. Exato. E aí, às vezes, a criança é invalidada nas suas emoções, né? Quando os pais falam assim, não é para chorar, não adianta você ficar fazendo isso, né? Ou às vezes a gente já vê exemplos assim, se você não comer tudo que tá no prato, você não vai sair da mesa. Ou seja, não tem muita negociação com a criança. Elas têm que fazer o que os pais mandam e ponto. E se não for dessa forma, eles acabam criando meio que na base do medo. Eles falam, a criança respeita, mas às vezes a criança tem medo da reação dos pais, né? Tem medo de errar, tem medo de arriscar. E aí a gente traz, assim, muitos impactos na saúde mental da criança que é criada nesse tipo de estilo. Porque às vezes os pais não percebem o impacto que tem. Conversando, a gente falando sobre isso, eu lembro de alguns exemplos de consultório também, que às vezes os pais falam assim, eu sou o que sou hoje porque eu fui criado apanhando, assim, né? Fui criado na linha, na rédea curta. Mas, na verdade, não, né? Eles não conseguem perceber. Algumas pessoas, outros sim, conseguem perceber que muitas vezes apanharam sem necessidade, né, que foi muito rígida a educação, mas algumas pessoas conseguem perceber o impacto e outras acham que são por causa que apanhou, mas não são. E eu acho que isso é importante, assim, que a psicologia já mostrou, né, através das pesquisas, que cada estilo parental
tem um impacto no desfecho futuro dessa criança lá na frente. Então, pense, né, para quem nos ouve, pode pensar aí como que é o filho de uma família autoritária. Talvez você que é pai e mãe hoje saiba bem. Então, a gente não é uma geração, principalmente os nossos pais não foram uma geração que sabiam lidar com as próprias emoções. Então, suprimiam muito as emoções porque não havia um espaço para falar sobre o que sentia. Havia um espaço de tenho que obedecer. Exato. Né? Isso tem um fator importante porque o limite ele não é um vilão. A falta da responsividade, que sim, porque a gente precisa desse equilíbrio entre esses dois eixos. E aí, quando a gente vai pensar lá na frente, nos filhos de pais autoritários, muitas vezes são pessoas que têm uma tendência maior a estados depressivos, porque não sabem lidar com as suas emoções, não sabem expressar a emoção, mais a ansiedade. Então, hoje a gente já sabe que o desfecho futuro dos filhos tem um fator de associação com o estilo dos pais, da forma de educar. Sim, e outra, eles têm uma dificuldade muito grande de resolver problemas, porque nenhum momento os pais, às vezes, que são autoritários, eles resolvem o problema de maneira, vamos supor... Compartilhada, né? Eles vão lá e resolvem assim, ou na violência, ou no eu falo, você obedece. Então, eles não dão a oportunidade da criança aprender pelas consequências, a pensar numa resolução de problemas. Ele resolve momentaneamente. E assim, quando você bate na criança, você realmente obsessa o comportamento. Sim. Então, mas na verdade, você não está ensinando, você está só acessando esse comportamento. E aí lá na frente também, essas pessoas acabam tendo dificuldade de se expor, de tentar, né, de fazer coisas diferentes, porque eles têm medo da reprovação, medo de não conseguir, porque eles sempre foram podados, assim, né, tipo, não tem muito incentivo, assim. Então, eu vou tentar, vou abrir uma empresa, vou fazer alguma coisa, mas e o medo de errar, o medo de não dar certo? Porque vem uma reprovação muito grande, às vezes, dos pais, porque eles não têm muito afeto, né? E não tem tolerância ao erro. Não tem tolerância ao erro. Eles amam os filhos, mas eles têm dificuldade de demonstrar esse amor, né? Então, eles vão muito mais para aquele lado. Então, eles têm alta exigência e baixa responsividade e afeto. Exatamente. E isso, assim, nessa questão da forma como esse adulto ou com essa criança ela vai se expor, ele tem essa dificuldade de fazer coisas diferentes e os pais, como não lidaram com a consequência natural do erro, essa criança ela não aprendeu estratégias de solução de problemas. E muitas vezes também essa criança de pais autoritários, ela esconde o erro, ela esconde o que aconteceu lá fora, porque ela não tem muitas vezes um acolhimento e ela sabe que a punição vai ser muito grande. Então, ela tem medo também de dizer, olha, aconteceu isso, ou estão fazendo isso comigo, porque eu sempre estou ali, vai vir uma disciplina, seja ela verbal, seja ela física, mas não tem esse outro lado que também é muito importante. Sim, e aí às vezes a gente vê, né, a criança tá mentindo bastante e tudo mais, ela tá mentindo por medo... Pra fugir, né? Por medo da consequência, que pode ser de uma forma bem agressiva, muitas vezes, né? Ô, Nath, aí por outro lado a gente tem um outro estilo parental que tá lá na outra ponta da régua, né? Exatamente. Que é o estilo permissivo. Fala um pouquinho pra gente. O que eu acho legal da gente falar desse estilo permissivo, igual você começou falando da cultura dos nossos pais, dos nossos avós, sempre que a gente tem um extremo de um estilo parental ou de algo na nossa cultura, a gente tende a ir para o total oposto. E é o que a gente percebe na nossa cultura ultimamente. A gente foi criado muitas vezes nesse estilo autoritário, onde a expressão das nossas emoções não era validado, onde os pais tinham muito limite, pouco afeto, e a gente vai agora para um outro extremo, que é muito comum na nossa era moderna, que é os pais permissivos. Eles têm muita demonstração de afeto, muita responsividade, mas não têm limites. Então, são aqueles pais que tudo pode. Não, tá tudo bem. Não, deixa a criança, é criança. E com isso, também se perde muito. Porque, assim, a criança pode expressar suas emoções, os pais percebem a necessidade delas, mas são crianças que crescem sem ter um limite, sem ter regras. E isso também tem muito impacto para a vida dela lá na frente, na forma como ela vai conviver em sociedade, até mesmo no seu trabalho. Então, os pais permissivos são pais com alta responsividade, alto afeto, demonstram afeto, mas têm poucos limites, pouca exigência, poucas regras. E uma característica muito grande, assim, dessas crianças, são quando os pais chegam pra gente e falam, né?
Ah, eu peço para ele fazer, ele não faz, Uhum. né? Ele não me obedece. Ou seja, são pais que perderam essa autoridade que o autoritário tem Em bastante. excesso. Aham. Eles têm de menos, assim. Então, a responsividade, a afetividade deles é tão alta, porque às vezes eles vieram de um estilo de educação dos próprios pais, como você falou, que era muito exigente, e eles pensam, eu não vou reproduzir o mesmo para Eu os meus quero fazer filhos. o Eu oposto. quero fazer o E oposto. às vezes perde aquilo que o estilo autoritário tem de positivo, Tem, porque o limite ele é importante. sim. Então, nesse aspecto, o que eu vejo muito e ouço muito no consultório, assim, eu não quero traumatizar o meu filho, como se o limite em si, de colocar a regra, exigir, fosse ruim. Isso. E, na verdade, é o excesso disso e a falta da responsividade. Então, os pais permissivos, eles vêm muito com esse discurso. E que é válido, a gente entende, eles não querem replicar o que eles receberam. E eles dizem assim, olha, eu quero que o meu filho saiba que ele pode contar comigo, ou eu quero ser amigo do meu filho. Sim. Só que nessa tentativa de não traumatizar uma criança, ou na tentativa de eu vou ali querer ser próximo do meu filho ou ser amigo do meu filho, eu realmente tomo uma posição de amigo Uhum. e ninguém ocupa a posição de pai e mãe, que Exato. envolve educar. Então, o permissivo, muitas vezes, ele tem até É o uma boa bonzinho. intenção, Aham. ele quer ter proximidade, mas nessa proximidade ele se perde, É. ou assumindo essa postura de amigo, e é extremamente deletério para a criação da criança. Exato. E às vezes a gente vê pais assim que querem nessa tentativa de ser amigos e tudo mais, o que eles fazem? Eles se aliam com o filho, né? Ou com a filha, e às vezes eles até escondem algumas coisas do outro, né? Do parceiro, do pai ou da mãe. Então eles, tipo, super se incluem. Nossa, nós somos amigos, a gente pode juntar um com o outro, o pai tá aqui pra te ajudar, ou a mãe tá aqui pra te ajudar, ou não fala pro teu pai isso. Ou seja, você tá demonstrando que as regras não são a mesma, né? E uma coisa que a gente pode falar também, Nath, que é muito comum, e é mais comum do que a gente imagina, que geralmente na mesma casa, Os a gente casais que tem se unem ali, né? um que é permissivo e o outro que é autoritário. Aí um fica tentando balancear o outro, né, Nath? Tipo, eu vou ser, pelo meu marido ser mais autoritário, aí eu sou mais permissiva. Aí o marido é mais autoritário porque a mãe é muito permissiva. Então, com a mãe pode tudo, com o pai não pode, pode nada. Isso é horrível para a criança, Uhum. porque fica inconsistente as Exato. regras, né. Então isso às vezes até gera sintomas opositores, porque a criança, É. ela não sabe, não há uma regra única na casa. Aham. Há uma regra do pai, há uma regra da mãe, isso acaba gerando na criança alguns comportamentos podendo gerar, né, alguns Sim. comportamentos opositores e às vezes a gente olha para aquele pai ou a mãe, né, aquele cônjuge que é o autoritário e olha e fala assim: "Nossa", mas às vezes o comportamento dele é necessário pelo outro que é É. permissivo. Sim, tem que Então, às vezes, compensar. ele acaba compensando, às vezes até saindo da linha pela permissividade do outro. É isso. Então, isso é muito sério, porque causa confusão para essa criança, essa inconsistência nas regras, e é muito ruim. Às vezes, eu não sei se você já ouviu isso, e eu já ouvi de pais no consultório assim: olha, falando para o parceiro, né, para a mãe ou para o pai, falando assim: olha, eh, eu também queria poder ser próximo do meu filho, eu queria não ser só aquele que precisa vir com a disciplina, vir com a regra, mas se você só tá ali no lado bom, na curtição, não coloca nenhuma regra, nenhum limite, eu tenho que vir para isso. É. Então não sobra espaço também para eu ser o bom da relação. Então, às vezes, há também conflito conjugal nessas diferenças, porque um não pode assumir um papel, É. né, eles não podem, se alternar nesse papel da disciplina, da proximidade, da afetividade, porque um lado está sempre pendendo para um extremo. Exato. E assim, o que é permissivo acaba sendo o mais legal, porque deixa comer o doce, porque deixa ir na casa do amigo na hora que era pra fazer a tarefa, porque, né, se não guarda os brinquedos, ele vai lá, né, a pessoa vai lá e guarda. E o outro que quer colocar a regra é sempre o chato. Sim. Sabe, aquela não se aproxima muito, ou às vezes perde a paciência, acaba sendo, né, agressivo, dá uma palmada, e a criança acaba se distanciando de um e fazendo muito mais aliança com o outro. Sim. E aí é óbvio que os problemas conjugais começam a aparecer, né, Nath? Sim. E isso é extremamente importante a gente pensar, porque isso não é bom para a família e muito menos para essa criança, Fica um né. clima, né? Fica um clima ruim, um clima que parece que, assim, um é bom, o outro é mal, quanto na verdade esses 2 pais, né, eles precisam ali entrar em um equilíbrio
que o limite ele é importante e a demonstração de afeto também é importante. E quando só um das partes, só a mãe, por exemplo, dá limite e só o pai fica com a parte afetiva, essa balança ela não fica equilibrada. Não. E aí o pai ou a mãe ele não pode também exercer todo o seu afeto ou toda a sua rigidez ou limite que é importante para aquela Essa criança. autoridade mesmo, né? Exatamente. A criança perceber que ali ela tem amor, afeto, mas ela tem um limite, que seria o ideal. Bom, mas vamos falar do ideal no próximo episódio? Vamos. Se você gostou desse nosso episódio, aproveita e assiste o próximo, que a gente vai continuar falando sobre isso, sobre os outros 2 estilos parentais e se existe ou não um modo ideal, um estilo parental ideal. Exatamente. Será? Será? Até a próxima Até a próxima.